Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens,
mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme: o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Vitigton, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme: o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Vitigton, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica.
A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skydance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido.
Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam.
Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skydance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skydance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado.
A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas,
especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skydance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skydance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento.
No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp.
Produzido pela Skydance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skydance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários.
Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem.
As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno,
com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia.
O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Vitigton, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Vitigton, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente.
A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skydance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente.
Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante,
Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skydance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skydance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam.
É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade.
Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skydance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skydance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens,
mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Vitigton, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Vitigton, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica.
A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Victington, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skydance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido.
Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade. Se você está procurando uma animação leve, divertida e com aquele toque de fantasia que mistura humor e aventura, Como Mágica pode ter chamado sua atenção recentemente. Lançado em 2026, o filme chega com uma proposta encantadora, mas será que realmente entrega tudo o que promete? Como Mágica é uma animação americana de fantasia, aventura e comédia dirigida por Nathan Greno, com roteiro assinado por John Vitigton, Christian Magalhães e Robert Snow, que também colaboraram na história ao lado de Greno e Adam Karp. Produzido pela Skidance Animation, o filme traz um elenco de vozes de peso, incluindo Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer e Justina Machado. A trama gira em torno de um mundo onde a magia não é apenas um elemento distante, mas algo presente no cotidiano, ainda que de forma imprevisível e muitas vezes caótica. A história acompanha personagens que acabam se envolvendo em uma jornada cheia de situações inesperadas, criaturas mágicas e desafios que vão além do que imaginavam. É aquele tipo de narrativa que aposta na descoberta pessoal, amizade e, claro, muitas confusões pelo caminho. Visualmente, o filme é bastante competente. A animação tem cores vibrantes, cenários criativos e um design que mistura o clássico com o moderno. Não chega a revolucionar o gênero, mas entrega um espetáculo visual agradável, principalmente para o público mais jovem. As sequências de ação são dinâmicas e bem construídas, mantendo o ritmo da história sempre em movimento. No quesito dublagem, o elenco faz um bom trabalho. Michael B. Jordan traz carisma ao protagonista, enquanto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer garantem momentos de humor que realmente funcionam. Já Juno Temple e Justina Machado ajudam a equilibrar o tom emocional da história, dando mais profundidade aos personagens, mesmo que o roteiro nem sempre aproveite isso ao máximo. E aqui entra um dos pontos mais discutidos do filme, o roteiro. Apesar de ter uma premissa interessante, Como Mágica segue uma estrutura bastante previsível. Muitos dos conflitos e resoluções já são familiares para quem acompanha animações do gênero. Isso não torna o filme ruim, mas faz com que ele não se destaque tanto quanto poderia. O humor é outro aspecto que divide opiniões. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente com personagens secundários. Em outros, parece forçado ou repetitivo. Ainda assim, há cenas que conseguem arrancar boas risadas, especialmente para um público mais jovem ou para quem busca algo mais leve. Lançado na Netflix e em alguns cinemas no dia 1º de maio de 2026, o filme recebeu críticas mistas. E isso faz sentido. Ele tem qualidades claras como o visual e o elenco, mas também carrega limitações no roteiro e na originalidade.